Sabe aquela sensação de estar gritando num estádio lotado, de investir tempo, dinheiro em marketing digital e nada? Ninguém parece ouvir? Pois é, essa análise é para quem vive isso. Hoje, a gente vai decifrar esse código, mostrar como transformar todo esse barulho em resultado de verdade, em vendas que se multiplicam, sabe? E tudo isso com um método profissional. Essa é a pergunta que, nossa, tira o sono de muito empresário, de muito gestor por aí. O site está no ar, as redes sociais estão ativas, os anúncios estão rodando e as vendas não decolam. É uma frustração, né? Quase como correr numa esteira, um esforço danado para não sair do lugar. Para quem se identifica com isso, a boa notícia é que tem sim uma saída. Mas assim, o quão comum é esse problema? A resposta, olha, pode chocar. Uma pesquisa da RD Station trouxe um dado que é, no mínimo, alarmante. 71% das empresas não bateram suas metas de marketing no último ano. Pensa bem, mais de 2/3 dos negócios estão basicamente patinando. E isso leva a gente para uma conclusão que é inevitável. O programa quase nunca é falta de esforço, de trabalho duro. Não é isso. É a falta de um método, de um sistema. Sabe, aquela diferença crucial entre estar apenas ocupado e ser de fato produtivo. É a diferença entre postar 10 vezes por dia sem rumo nenhum e criar uma única campanha que, olha só, gera vendas até enquanto a equipe dorme. Ok, para a gente entender de verdade como resolver isso, primeiro a gente precisa dissecar esse problema. Vamos mergulhar no que dá para chamar de o problema dos 71%. Porque, olha, entender a fundo por que tanta empresa falha é o primeiríssimo passo para construir um caminho de sucesso. E a raiz desse problema todo? Está num contraste bem claro entre duas mentalidades. Pensa só, a diferença entre um artesão, que faz ali uma peça única, e um engenheiro, que constrói uma fábrica inteira. É a abordagem amadora contra um sistema profissional. É exatamente essa diferença que separa a estagnação do crescimento exponencial. Olha só a diferença na prática. O amadorismo é como jogar dardos no escuro. A pessoa vai jogando um monte na esperança de que algum, por sorte, acerte o alvo. Já o profissionalismo? Ah, aí é outra história. É como um atirador de elite. Tem plano, tem mira, tem um objetivo claro. Cada tiro é calculado para acertar em cheio. E é aqui que a mágica acontece de verdade, na mudança de foco. No começo é normal a gente se encantar com as tais métricas de vaidade, sabe? Curtidas, cliques, elas são fáceis de ver, dão aquela massageada no ego. Só que a abordagem profissional ensina a ter obsessão é pelas métricas de negócio. São elas que medem o que importa, a saúde e o crescimento da empresa. Beleza, então como é que se faz essa transição? Como se sai do amadorismo para construir essa fábrica de vendas? A resposta, adianto, não é um truquezinho, um hack. É a arquitetura. É uma fundação sólida que se sustenta em 4 pilares essenciais. Eles são a base de qualquer estratégia digital que funciona de verdade. E aqui estão eles, os 4 pilares do crescimento. Primeiro, um diagnóstico que parece coisa de detetive, guiado por dados. Segundo, o uso de inteligência artificial, mas como ferramenta para ganhar escala. Terceiro, uma gestão de tráfego que busca lucro e não só visita. E por último, o quarto, uma experiência unificada para o cliente, sem nenhuma falha no meio do caminho. Vamos lá, o primeiro pilar é simplesmente fundamental. Profissionais não saem fazendo as coisas. Eles começam diagnosticando. O que isso quer dizer na prática? Mapear a jornada real do cliente, identificar onde o processo emperra, sabe? E, claro, calcular métricas cruciais como o CAC, que é o custo de aquisição de cliente, ou seja, quanto custa para trazer um novo comprador, e o LTV, o Lifetime Value, que mede o valor total que esse cliente gera para a empresa ao longo do tempo. E olha, isso não é só opinião, não. A Serasa Experian confirma esse tipo de abordagem, guiada por dados, pode multiplicar as taxas de conversão em até 8 vezes. É a diferença entre dirigir numa estrada escura, sem placa nenhuma, e usar um GPS que mostra o melhor caminho em tempo real. O segundo pilar é sobre usar a inteligência artificial para fazer algo que antes era impossível: personalizar em escala. Pensa na Amazon recomendando aquele livro perfeito, ou na Netflix sugerindo a próxima série que a gente vai maratonar. É exatamente isso, só que aplicado a algum negócio, usando o comportamento do cliente para entregar a mensagem certa na hora certa. Agora, o terceiro pilar, ele redefine o que significa comprar tráfego. O objetivo aqui não é só gerar cliques, gente, é gerar lucro. E isso exige campanhas diferentes para cada etapa da jornada do cliente, desde o primeiro oi até o sim, quero comprar. E tudo isso com um rastreamento assim impecável, que mostra exatamente qual anúncio gerou qual venda.
E, por fim, o quarto pilar. Pensa na última compra online que alguém fez. Provavelmente a pessoa viu um anúncio no Instagram, depois pesquisou no Google, talvez tenha tirado uma dúvida no WhatsApp. Uma estratégia profissional faz o quê? Conecta todos esses pontos. Ela cria uma conversão única e contínua com o cliente, não importa onde essa conversa aconteça. Certo. Agora a fundação está pronta, os 4 pilares estão de pé. Mas como que se constrói a casa em cima disso? Como, na prática, a gente transforma o interesse gerado por essa estrutura em receita de verdade, em dinheiro no caixa? É aqui que a máquina realmente começa a girar. O conceito-chave para isso é o chamado RevOps, ou operações de receita. Pensa numa equipe de remo de alta performance. Não adianta nada ter os remadores mais fortes do mundo se eles não estiverem em perfeita sincronia, né? O RevOps é exatamente essa sincronia. É marketing e vendas remando juntos, na mesmíssima direção, no mesmo ritmo e com um único objetivo: receita. E aqui a gente vê um dos resultados diretos dessa integração, a nutrição de leads. Em vez de só ficar empurrando oferta, o que os profissionais fazem? Eles educam o cliente em potencial, oferecem valor antes de pedir a venda. É como regar uma planta para que ela dê frutos, em vez de ficar tentando colher o fruto ainda verde. E o resultado disso? Um aumento de até 3 vezes na conversão. É impressionante. Mas olha, tão importante quanto saber o que fazer é entender o que não fazer. Agora vamos focar naqueles erros mais comuns, aqueles que podem estar sabotando os investimentos, impedindo o crescimento das vendas silenciosamente, talvez até neste exato momento. O primeiro erro, que é fatal, é focar nas métricas erradas. Essa tabela deixa bem claro: seguidores, curtidas, alcance, tudo isso é métrica de vaidade. O foco profissional, por outro lado, está no custo de aquisição, no ROI, que é o retorno sobre investimento em marketing, e no LTV, o valor do tempo de vida do cliente, que a gente já viu. Outro erro gravíssimo é a falta de rastreamento. É o mesmo que tentar montar um quebra-cabeça de 1000 peças com os olhos vendados. Simplesmente não dá para saber quais peças se encaixam e onde. Sem dados precisos, não existe otimização. O que existe é adivinhação. E por último, esse número aqui representa um erro estratégico gigantesco: ignorar o pós-venda. Pensa só nesse cálculo. Para cada R$1 gasto para manter um cliente satisfeito, seriam necessários de R$5 a R$7 para encontrar um novo e colocar no lugar dele. Ou seja, focar só em aquisição é literalmente deixar dinheiro na mesa. Então, a mensagem começa a ficar bem clara, né? A primeira mudança de mentalidade talvez seja a mais simples e, ao mesmo tempo, a mais profunda de todas. É preciso parar. Parar de simplesmente gastar dinheiro com marketing digital como se fosse mais uma conta para pagar no fim do mês. E começar a investir. Investir de verdade. Com método, com estratégia e, o mais importante de tudo, com a expectativa de retornos que sejam previsíveis e escaláveis. Essa é a grande evolução. É a passagem do amador para o profissional. E para a gente fechar, fica a reflexão. Numa operação de negócios, o marketing está sendo tratado como mais uma linha de despesa no orçamento ou ele é visto como motor que realmente impulsiona o crescimento? A resposta a essa pergunta define não só o futuro de uma empresa, mas define também se o jogo é para competir ou se é para vencer. A escolha de como jogar define o resultado.